E o Filho do Homem que o visites. Fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Glórias a Deus. Continuando no outro versículo. Glórias a Deus. No versículo 6. Fazes com ele que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passeia pelas veredas dos mares. Por que eu li este versículo? No versículo 5, o salmista, ele nos traz uma revelação muito grande. Ele diz assim: contudo, falando sobre o homem, pouco menor o fizeste do que os anjos. Agora, por que o salmista está dizendo que nós somos feitos pouco menor do que os anjos? Porque os anjos são seres imortais, que se movimentam numa velocidade. Vou falar algo aqui muito forte sobre os anjos. Deus, ele é sempre eterno, amado. Deus é sempre eterno. Passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Para Deus é a mesma coisa. Mesma coisa. Tudo é uma coisa só. Porque o salmista, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele é sempre eterno. Ninguém criou a Deus. Ninguém criou a Deus. Os anjos são seres que são imortais. O homem, ele é um ser mortal, porque ele foi criado como carne. Existe a parte espiritual e mortal, que é a alma e o espírito. Mas Deus, ele veio um pouco menor, porque o homem é criado também de carne. Então, o Senhor está dizendo assim, que o ser humano, o homem, Deus coroou ele de glória e de honra. Agora preste atenção, Deus não honrou e não deu honra, como o salmista diz, coroou os anjos. Ele fez isso com o homem. Uma das obras que Deus cria tudo perfeito, uma das obras que o Senhor ama tremendamente é o ser humano. Então, qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é fazer com que o homem não receba o amor de Deus. O homem, como eu disse a vocês, a rejeição é a causa e é a falta de amor. Quando uma criança não recebe amor do seu pai e da sua mãe, lá na frente ela vai ter deficiência emocional. Ela vai ter essa deficiência emocional. Então, para nós aqui entrarmos na primeira barreira, glórias a Deus, e eu creio que você vai se identificar muito. Existem as 4 barreiras que o diabo ele cria. As 4 barreiras de rejeição. A primeira barreira, eu quero vos falar da barreira da rejeição a Deus. A primeira barreira que o diabo ele coloca é da rejeição a Deus. Com essa barreira aqui, as outras não podem ser construídas. Primeira barreira que o diabo constrói é a rejeição a Deus. Se o homem rejeitar a Deus, as outras barreiras serão levantadas. Para que servem os muros que o diabo cria ao redor do ser humano? O diabo cria para que o homem não se chegue a Deus, para que o homem fique impedido de chegar a Deus e de receber a ajuda e o favor de Deus. Então, a rejeição a Deus, eu queria pedir a vocês que abrissem a Bíblia de vocês, para a gente examinar essa escritura. Como eu sempre prego e digo, Jesus nunca mandou o crente ler a Bíblia, ele mandou examinar. O que é examinar? Examinar em Gênesis, vocês vão abrindo aí, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Examinar é o quê? É você procurar saber por que Deus falou aquilo, porque Jesus se pronunciou daquela maneira. Então, todo mundo lê a Bíblia, mas não entende. Então, quando eu passo a examinar, eu procuro entender o que Deus quis falar com aquela frase. Como eu sempre explico, por exemplo,
Existe um versículo em Lucas que é muito forte, irmão. É muito forte. Se você não procurar entender, você se desvia. Por exemplo, Jesus chega para os discípulos e para a multidão e diz assim: eu vim fazer divisão entre pai e filho, entre nora. Você tem misericórdia. Jesus veio fazer divisão? Rapaz, peraí. Jesus disse que aquele que não ajuda espalha. E agora está dizendo, e tem outros versículos, Lucas capítulo 14, que ele diz assim: aquele que não aborreceu seu pai, sua mãe, sua mulher não pode ser meu discípulo. Tá, peraí. Então quando você vai procurar entender por que Jesus disse aquilo dali, você tem que entender. Porque senão, por exemplo, a Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O cara chegou para mim e disse, Deus não tinha chamado ele para a obra. Aí eu disse: eu não vou trabalhar nunca, vocês nem saem de casa, faça sol, faça chuva. Deus disse que eu tenho que ficar somente orando, buscando o reino dele, que ele vai me dar uma casa, me dar uma esposa. Meu irmão, está difícil para tu, esvaziar. Vai morrer de fome, varão. Tu corre, sai desse negócio aí. Que é isso? Mas a Bíblia diz que, meu filho, quando Jesus disse buscar em meu lugar o reino de Deus, é que ele está dizendo: olha, gente, a prioridade da vida de vocês é buscar o reino de Deus. Prioridade. Quando Jesus disse as demais coisas que serão acrescentadas, quais são essas demais coisas que serão acrescentadas? Foi o que Jesus falou atrás: vestimenta, água e comida. Além dessas três coisas que Jesus prometeu, as outras tem que buscar, tem que ralar, tem que trabalhar, tem que suar. Então Deus, ele manda alimento, ele manda vestimenta e manda bebida. Mas as outras coisas, meu amigo, mas você pensa que vai cair um carro zero do ano na tua casa? Não é assim não, varão. Não percebo, não é assim. Gênesis 3:6. Então temos que examinar as escrituras. Vamos usar o exemplo de Adão e Eva. Gênesis 3 diz assim: a rejeição a Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O diabo, a serpente, está no meio do diabo, que ali foi a primeira sessão espírita que aconteceu. O diabo ali se incorpora naquela serpente, usa a serpente, e a serpente diz para a mulher: olha, foi assim que Deus disse. A rejeição a Deus, que Eva e Adão realmente rejeitou a Deus, com essa atitude que eles cometeram. Por quê? Porque Deus chegou para ele e disse: olha, de toda a árvore do jardim vocês vão comer. Gente, eu estava falando hoje com o Lenilson, e eu estava conversando com ele, eu estava dizendo que Deus é um Deus de variedades. Você sabia disso? Deus é um Deus de variedades. Deus não poderia ter criado uma cor? Poderia. Deus não poderia ter criado um legume? Poderia. Deus não poderia ter criado apenas um fruto? Poderia. Deus não pode ter criado somente um animal aquático? Somente uma espécie? Poderia. De aves, de réptil poderia. Mas, irmão, é uma variedade tremenda. Agora, por que Deus criou variedade? Porque cada ser humano Deus faz diferente. Nem todo mundo gosta de manga, não é verdade? Aqueles que não gostam, sobram mais para quem gosta. E glória a Deus por isso. Não é isso? Mas Deus é um Deus de variedades. A pessoa diz: eu não como camarão. Mas o outro diz: eu como camarão. Porque Deus é um Deus de vários gostos. Então Deus criou tudo isso, todos os seres, e passou o domínio para o homem. Deus fez tudo por... Gente, o amor de Deus pela humanidade é incalculável. Porque o próprio Deus deixar o seu trono, a sua glória, a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença para ser humano e habitar entre os homens, para apanhar, é amor demais. Não tem condição não. Irmão, gente, Jesus quando veio à terra,
Jesus veio sem onisciência, gente. Ele veio como homem. Tem pregadores que dizem aí, não, pela sua onisciência ele viu o que. Não, nada disso. Jesus sabia da Escritura. Só para vocês terem ideia, Jesus teve que estudar. Jesus teve que estudar, irmão. Jesus não veio com a sua onisciência, com a sua onipotência. Se fosse assim, seria fácil demais. Você está entendendo? Mas o que é que acontece? O Senhor é batizado nas águas, e ele diz: o Espírito do Senhor vem sobre mim, ou seja, me ungiu, ou seja, ungir, dá poder e autoridade. Se Jesus não tivesse o Espírito Santo, ele não curava nunca. Então ele deixa toda a sua glória. O apóstolo diz que ele esvazia-se. Esvaziar. Onisciência, onipotência, onipresença. Louvado seja o nome de Jesus. Então o amor, olha só o que Jesus fez por mim e por você. Então, aonde se relaciona a rejeição a Deus? Como é que é? A rejeição a Deus é quando o diabo senta do teu lado e começa a falar questões sobre Deus e você. Por exemplo, o diabo vai sentar do teu lado e vai dizer: por que Deus não resolve essa situação? Se Ele é Deus. Não é assim? Ele cria essas frases para você ter ódio e rejeitar a Deus. O diabo também faz isso. Por que Deus não responde às tuas orações? Porque Ele não gosta de tu. Que tu não é importante. É desse jeito. Olha, tu ora, tua oração não tem significância não. Agora se o pastor Paulo orar, vai lá pedir oração aí. Ora, pedir a pastora. A oração da pastora é mais rápida que a tua. Mas é isso. É criado na mente da pessoa. A pessoa está no sofrimento tremendo e a pessoa diz: o Senhor não é Deus, porque o Senhor não muda a minha vida. Às vezes a gente diz: Senhor, fulano morreu de uma bala perdida. Se não é Deus, porque o Senhor não guardou ele? E outra, Senhor, ele era teu filho. O diabo cria essas questões para a gente rejeitar a Deus. É desse jeito que acontece. Porque Deus não me usa. Porque Deus não me batiza com o Espírito Santo. Porque Deus não me dá o dom. Deus não gosta de mim. Isso é criado na mente, essa barreira, para o homem criar uma rejeição a Deus. Então, se o diabo não criar essa rejeição a Deus, as outras rejeições nunca serão construídas. Ele tem que criar primeiro essa. A Bíblia diz que os homens preferiram a adorar seres feitos pelas mãos deles do que a Deus. Salmos 14, versículo 1 diz: sabe como? O salmista diz que o louco diz que não há Deus. Ele sabe que há Deus. Ele sabe. É só um louco mesmo dizer que Deus não existe. Porque o camarada dizia a mim que uma explosão, meu irmão, aconteceu tudo isso. Pera, dá paciência. O cara tem que ser doido mesmo para acreditar. O cara ainda diz que o cara é um macaco. Aí o cara é mais doido ainda, meu irmão. É mais doido ainda. Porque você vê, os macacos nunca evoluíram mais. Entendeu? Não, a gente foi evoluindo, macaco evoluindo. E por que você não evoluiu? Parou, foi? Você está entendendo? Não existe, amado. Então o diabo ele cria essas coisas para nós rejeitarmos a Deus. Agora, é tão interessante, entende isso aqui? É o ponto-chave aqui de Adão e Eva. Adão e Eva comeu, se alimentou daquele fruto. Gente, aquele fruto ali, ele não existe em canto nenhum. Nem no céu ele existe. Que dali, aquele fruto, Deus colocou aquele fruto ali para representar, irmão, a decisão do homem. Então, o que existe é a árvore da vida. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, você não vai falar, você vai ler a Bíblia toda e você nunca mais vai ouvir dela. Porque ela foi criada ali somente para um propósito. O propósito foi feito, acabou, sumiu, desapareceu. Ela não existe. O que existe é a árvore da vida. Por que Deus tirou a árvore da vida? Porque se Deus tivesse deixado a árvore da vida, o homem ia ficar se alimentando dela e o homem ia viver eternamente. E quando eu falo eternamente, eu estou falando fisicamente na terra. E Deus disse: não, vocês pecaram. Como consequência, vocês vão morrer. Que eu disse a vocês, no dia que vocês comer, certamente vocês irão morrer. Então o diabo chega para Eva, eu pergunto onde é que estava Adão, que deixou a mulher sozinha.
Adão, Adão. Você vê quando Deus acontece? Adão, Adão, aonde tu está? Por que Deus não chama a mulher? Porque a responsabilidade estava sobre o homem e está sobre o homem. Então, Eva está só. Gente, quando Deus criou o homem e a mulher, o diabo não foi tentar eles no primeiro dia, não. Olha, existe um tempo aqui, olha. Você pensa que o diabo ele vai tentar você do nada? Ele fica pesquisando os teus gostos, do que tu gosta, do que tu não gosta, para depois te tentar. Ele te pesquisa. Jesus ele disse que o diabo não conhece as coisas de Deus, mas conhece as coisas dos homens. Você pensa que o diabo não conhece você, não? Você pensa que o diabo não sabe onde é as suas fraquezas? Ele lhe conhece. Ele não pode conhecer o que você está pensando, mas ele sabe do que você gosta, do que você não gosta. Ele sabe. Ele olha assim para aqueles homens brutos, ignorantes, raivoso, irado, que só vai virar com qualquer coisa se ira. E alguém diz: olha, eu vou fazer isso. Olha como é fácil dominar ele. Vou só criar um negocinho aqui e ele vai logo se explodir. O diabo cria um momentozinho, uma coisa que nem não dava nem para perder tempo. A pessoa explode. O diabo sabe onde mexer contigo. Então o que acontece? A questão aqui que Eva tomou o fruto ali e se alimentou dele e passou para Adão, era o quê? Que eles rejeitaram a Deus, eles não querem ouvir a Deus. Deus chegou e disse: ó, no dia que vocês comerem, vocês irão morrer. Então Deus alertou eles pegam o fruto. Essa pega de fruto aqui, se alimentar, isso significa, sabe o quê? Que Adão e Eva não queriam estar sujeitos a Deus. Eles tomaram a rédea da sua vida. Você está entendendo? E não quiseram estar subordinados a Deus. Mesma coisa a gente faz assim. A gente toma a direção do nosso barco. A gente toma o rédea da nossa vida. Deus diz: não pode, não vai por aí. E a gente vai de propósito. Porque o ser humano, ele é obstinado. Deus diz: eu não quero tu com isso. Eu não quero que tu faça desse jeito. Mas o ser humano vai e faz. Porque o ser humano rejeita Deus, amado. Se a gente prestar atenção, eu coloquei uns exemplos para nós sairmos desse assunto. Eu coloquei aqui 4 exemplos que é forte na Bíblia. Nessa madrugada, quando eu estava dando uma revisada sobre esse assunto, o Espírito Santo me trouxe à memória de algumas passagens. Você vai ver que depois que o homem rejeitou a Deus, é claro que nunca mais o homem foi o mesmo. Ele perdeu o seu brilho, e ele perde também o Espírito Santo. Depois Jesus vem, morre na cruz do Calvário, resgata isso para nós novamente. A gente vai notar que o Senhor chama Abraão, diz que vai fazer uma grande nação. Deus revela a Abraão que Abraão não rejeitou a Deus. Alguns homens, Gênesis, existem poucos homens que rejeitaram a Deus. Fala de homens que conheceram a Deus. Poucos homens rejeitaram a Deus, raramente. E você vai notar que Deus fala para Abraão e diz: olha, a tua semente vai ficar cativa durante 450 anos, mas eu virei e eu vou libertar. Deus estava falando do Egito, que o homem iria passar, que Israel iria passar. Deus faz um grande povo, está no Egito, prospera no Egito. Deus agora manda Moisés, tira o povo do Egito pelo mão forte. Quando o povo chega em Mara, que as águas são amargas. Você sabe o que é que o povo diz em Êxodo 17, versículo 7? O povo chega lá, irmão, o povo viu Deus mandar praga no Egito. O povo viu Deus abrir o mar vermelho e destruir os cavaleiros de Faraó. Aquele povo viu e via colunas de fogo durante a noite para aquecer eles. De dia, o sol, amigo, rachando tudo. Deus mandava uma nuvem para cuidar deles. Olha o amor de Deus. Aí o povo chega em Mara, que as águas estão amargas. O povo olha e faz. Sabe a pergunta que o povo diz a Moisés? Será que Deus está entre nós mesmos? Não, é desse jeito com a gente. Igual Deus nos resgatou todo mundo, nos libertou dos vícios. A gente está há 3, 4, 5 anos dentro da igreja. A gente já viu tanto milagre, tanta cura, tanta coisa boa. Quando a gente está passando por essa, eu estou pregando para mim, quando a gente passa por uma situação difícil, a gente diz: rapaz, será que Deus está comigo mesmo nesse negócio?
Mas é assim. É desse jeito que eles chegaram em Mara e disseram: será que Deus está entre nós? Irmão, o povo de Israel, a gente, temos isso por herança, não tem quando correr não. Pense no povo desobediente. Meu irmão. Deus disse: por ali. Não, mas Deus, se eu for por aqui vai dar certo. Não é por aqui. Mas Deus, olha, se eu for por ali, não, mas lá aqui, você vai ter vida aqui. Não, mas eu vou por aqui. Aí Deus, como não gosta de contender, vá. Deus deixa. Porque eu aprendi uma coisa: o filho pródigo, o pai não insistiu e não ficou ajoelhado para ele não sair de casa. O pai argumentou: meu filho, você quer? Não, quero a herança. Tá bom, meu filho, toma. Mesma coisa Deus. Deus não obriga ninguém a aceitar as suas palavras. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Deus diz: olha, se tu me servir, tu vai ter vida eterna. Mas se tu não me servir, tu vai para o abismo. Então o que acontece? Nós rejeitamos a Deus. Gente, a gente vai ver. Pense, Sansão, o homem mais forte que já houve na face da terra. Sansão era nazireu, gente. O nazireu não podia tocar em cadáver. Deus tinha dito uma lei dizendo: olha, vocês, Israel, não vão casar com as mulheres de outras nações. Sansão preferiu fazer, sabe o quê? Rejeitar a Deus, os mandamentos de Deus. O que foi que aconteceu? Dalila descobriu o segredo dele, porque, irmão, tem passagem na Bíblia que eu fico revoltado. Quando eu leio essa história de Sansão, dá vontade de passar bem rápido, porque ainda bem que só é 3 capítulos, meu irmão, da história de Sansão. Termina rápido, ele era fulminante, chegou, morreu, foi embora. Você entende por quê, meu irmão? A mulher chega para ele, irmão, e diz: Sansão, você não me ama. Você não me ama, me diga seu segredo. Aí Sansão diz: olha, se alguém me amarrar com corda, eu perderei minhas forças. Meu irmão, a mulher amarrou o camarada. Irmão, aquilo ali não era paixão mais não. Era demônio mesmo, não tem condição não. Amarrou o camarada, ela acorda: Sansão, os filisteus está aí, olha, da nação dela, gente. Não é isso? Aí Sansão vai, no outro dia ela diz: você mentiu para mim, Sansão, olha, eu queria que o cara morresse mesmo, meu amigo. E ele foi: não, você não me ama, Sansão. Me diga o segredo, Sansão. Olha, se alguém me amarrar com certa corda virgem, eu perderei minhas forças. Meu irmão, é demais, gente. Ela faz: amarra o camarada, meu amigo. Sansão, os filisteus estão aí. Irmão, de novo, não estava, irmão. Não precisa de nem ninguém chegar para Sansão e dizer: essa mulher está te enrolando. Não é verdade, irmão? Existe coisa que está acontecendo na nossa frente, a gente não quer ver, não quer aceitar. Aí você diz: Deus não fala comigo. Claro, já está na sua vida aí, meu amigo. Você não está vendo esse negócio? Pelo amor de Deus, isso aí não é cegueira mais não, meu irmão. Isso é perca total de visão. Não tem condição não. Aí o que acontece? A mulher já vai chorar. Pela terceira vez, meu Deus, eu fico indignado com Sansão. Porque ela chega e diz: olha, você não me ama, você me enganou de novo, Sansão. Gente, ele acaba dizendo um segredo. Gente, depois de tanto sinal, esse homem não poderia ter ouvido a Deus, mas não, preferiu rejeitar e perder as suas forças. Mesma coisa acontece na nossa vida. A gente, quando rejeita Deus, a gente perde as nossas forças. A gente perde o nosso ânimo, a gente perde o nosso vigor, a gente não quer orar, não quer ler Bíblia, não quer ir para o culto. Por quê? Porque a gente perdeu as forças, porque nós rejeitamos a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Eu quero vos dizer uma coisa: que Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Quando Deus, ele chega e diz: eu não quero você andando com pessoas do mundo, porque essas pessoas vão te ferir. Não, mas é um amigo, Jesus, é um amigo. Gente, crente não tem amigo do mundo. Não tem. O Senhor diz: olha, ou você tem amizade, aquele que tem amizade com o mundo. Quando Deus está dizendo aquele que tem amizade com o mundo, que é inimizade com Deus, Deus está dizendo o quê? Que tudo que é no mundo é concupiscência da carne. Então, Deus cuida de Israel tremendamente. Quando Deus chegou para Israel e disse: gente, vocês não vão comer carne de porco. Deus chegou para Israel:
Diz, como vocês não vão comer esse tipo de comida. Não era, gente, porque Deus é vegetariano, não. Não é porque Deus está dando ordem, querendo manobrar a sua vida, não. Querendo manobrar Israel, não. É que Deus estava cuidando da alimentação deles. Gente, se vocês comer isso aqui, isso vai fazer mal. Eu amo vocês. Você vai dar qualquer coisa ao seu filho? Não, mesma coisa, é um pai. Deus é pai. Deus diz, vocês não podem comer isso. Quando Deus estava dizendo, olha, vocês não vão pegar mulher de outras nações, que para hoje significa casar com pessoa que não é crente, Deus está dizendo, é jogo desigual, tu vai sofrer. Tu vai sofrer, eu estou cuidando de tu. Mas Deus, Ele é tão bom para mim, Senhor. Bom, casa, casa patroeira, a casa caída. Casa, meu irmão, no começo, meu irmão, é só love, mistério, línguas estranhas. Casa patroeira, foi que você disse assim, querido, é sábado, viu? Vou para vigília. É o quê? Não, mulher minha não dorme fora. É desse jeito. Essa mulher só vai aqui da igreja. Essa mulher... Por quê? Porque Deus falou com você e você preferiu rejeitar a Deus. Agora Deus está dizendo, agora passe pela consequência dos seus atos. É isso. Quando Deus, gente, Ele fala na Bíblia e diz assim, gente, não se vistam de qualquer maneira, gente, porque, olha, isso vai ter sensualidade, isso vai desviar os outros, isso vai fazer com que as pessoas cobissem vocês. Que tá bom demais, que é tremenda essa roupa. Vai na C&A, compra roupa de todo jeito, veste toda sensual, desvia metade dos varões da igreja, tá entendendo? E dá glória a Deus, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Meu irmão, eu vejo gente no Facebook, meu irmão, crente, mulher crente, faz aqueles biquinhos, meu irmão, aleluia, tira toda sensual, e Deus, olha, tá me rejeitando meus mandamentos. Aí coloca lá, vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não, meu irmão, você está derrotada já. Porque você está rejeitando a Deus. Irmão, quando nós rejeitamos a Deus, é que a gente está expulsando Deus da nossa vida. Nós estamos dizendo, eu não quero que o Senhor seja o meu Pai. Eu não quero ser controlado. Eu não quero estar sujeito ao Senhor. Eu prefiro passar o que eu quero. Foi isso que o filho pródigo fez. Rejeitou a sua casa, rejeitou o seu pai, tinha de tudo para ele, mas ele preferiu ir para o mundo. Você pensa que Deus faz questão? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, Deus chegou para o rei Asa e disse, se vós me deixares, eu também vos deixarei. Isso é Deus falando isso. Aí o ímpio está lá, está desviado do evangelho. A gente passa, pode dizer, meu irmão, voltar para a igreja, não, estou com Jesus. Com Jesus? Nunca! É isso, pastor, nunca, meu amigo. Não, Jesus está comigo, irmão, todo mundo aqui, tomando aqui esse negocinho aqui, sabe? Mas um dia eu vou voltar, Jesus está comigo. Nunca, meu irmão. Nunca Jesus está com você. O que está com você e o que está sobre você, lhe mantendo vivo, é a misericórdia de Deus, mais nada. Viu? Deus não obriga ninguém a andar com Ele. Deus, Ele tem vida para te dar aqui esta noite. Deus tem coisas grandes, mas você precisa passar rédeas e o leme do barco para Jesus e parar de rejeitá-lo. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo, ele se entristece rapidamente. Muito rápido. Isso aqui acontece contigo. Tu está em casa sem fazer nada. Aí na tua mente e no coração. Vai ler a Bíblia. Não é assim? Aí vem na tua, vem. Não precisa Jesus revelar não, vem mesmo. Tu está sozinho, vem aquele desejo de orar. Aí tu não. Fazer outra coisa. É isso. A gente rejeitamos a Deus e às vezes nós queremos bênçãos e vitórias de Deus. Por que Deus não trabalha na minha vida? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Claro, você só vai vir rejeitando a Deus. Todos os dias nós rejeitamos a Deus em alguma situação. Todos os dias. Você lembra? Quem era o rei de Israel? Deus. Você sabe o que o povo preferiu? O povo preferiu um homem do que ser servido por Deus. Olha, a Bíblia diz que Deus, o povo chama Samuel, no capítulo 8 de 1 Samuel. Samuel, nós queremos um rei.
como é que é? Deus usa o profeta Samuel e fala com o profeta Samuel e diz: Samuel, diga a este povo que se este povo for regido pelo homem, pelo rei, esse rei vai dominar vocês, vai fazer os vossos filhos de escravo, vocês vão pagar tributo. Você sabe o que foi que o povo respondeu? A gente quer um rei, como as outras nações. Porque todo mundo tem, eu não tenho. Porque todo mundo pode, eu não posso. Porque você não é todo mundo, você é filho de Deus. Aleluia! Você não foi chamado para ser escravo, você foi chamado para ser filho, santo e irrepreensível na presença de Deus. Nós queremos um rei, nós queremos um rei. Todas as nações têm e a gente não tem. Rejeitaram a Deus. Deus chegou para o profeta Samuel e disse: Samuel, este povo não está rejeitando você, este povo está me rejeitando. Vai ver depois desse dia o que foi que aconteceu com Israel. Enquanto Deus estava reinando, Deus livrava Israel de todos os seus inimigos. Depois que os homens começaram a reinar sobre Israel, só era cativeiro, 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 cativeiro. Aleluia, Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está falando contigo aqui esta noite. Eu sei que você está recebendo isso e está dizendo: Deus, é verdade, eu tenho tomado a minha vida e eu não tenho deixado o Senhor reinar na minha vida, eu tenho te rejeitado. Você precisa mudar a sua vida. Você fica esperando que Deus mude a tua vida. Ele tem poder realmente para mudar a tua vida, mas para Ele poder mudar a tua vida, você precisa querer mudar primeiro. A gente quer que Deus ele faça por nós, mas nós não queremos fazer para Deus. Não é verdade? A gente só quer que Deus faça. A gente pensa que Deus é aquele que está disposto a fazer tudo, que Ele não está disposto a fazer tudo. Nós que temos que estar disposto a tudo para fazer para Deus. Mas é uma dificuldade, a gente rejeita a obra de Deus. Jesus um dia olhou para a seara e disse: gente, a seara é grande, gente. Ore pelo meu Pai para poder mandar ser feito. Às vezes a gente faz a obra de Deus, a gente está fazendo a obra e as pessoas dizem: não liga nem para a obra, está nem aí para a obra muitas vezes. Isso muitas vezes acontece, irmão. Na nossa vida a gente rejeita, porque se a gente rejeitar a obra de Deus, nós estaremos rejeitando a Deus. Última coisa, você lembra de Saul? Você lembra de Saul? Deus escolheu Saul. Era o homem mais belo e um dos homens mais altos da sua tribo. Olha a diferença de Saul para Davi, muito grande. Chama Saul. O que é que Saul faz? Rejeita Deus, começa a desobedecer os mandamentos de Deus. Você pensa que eu e você desobedecendo a Deus, você pensa que nós vamos chegar em algum lugar? Não, nós iremos morrer, nós iremos padecer, nós iremos ficar, meus amados irmãos, falido. Jesus ele disse: sem mim nada podereis fazer. Jesus ele disse: eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Glória a Deus. Todo ramo ou todo galho que estiver em mim dá fruto. O que não estiver em mim não dá fruto. Oh, aleluia, Jesus. É o que Jesus está dizendo. Se vós estiveres em mim, vós irão prosperar, vós terão alegria, vós terão amor, vós terão paz nos vossos lares para com os vossos filhos. Mas se você não estiver em Deus, você vai viver essa vida desgraçada e miserável, querendo tirar a sua própria vida, que não tem mais desejo de viver, não querendo mais, aleluia, ter alegria para esta terra. Porque quando nós deixamos de dar fruto, é porque nós não estamos mais enxertados em Deus. Rejeitamos Ele. Jesus ele chegou para nós encerrarmos isso aqui. Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Jesus não deixa ninguém. Ele não deixa, Ele cuida. O diabo senta do nosso lado e faz como ele fez com Eva, faz com que a gente rejeite a Deus, amado. Quantas vezes eu disse a Deus: Deus, tu não vai fazer na minha vida não? Será que não? Senhor, me ajuda. Quando foi durante esses dias, eu vendo isso aqui, é Deus falando comigo e Deus dizendo: está vendo isso aqui é a sua vida. A sua vida muitas vezes não tem saído do lugar porque você rejeita aquilo que eu tenho falado.
Sabe quando nós rejeitamos a Deus? É quando nós pegamos e a gente recebe uma palavra como essa, a gente se alegra, oh, glória a Deus, Deus está falando, aleluia. Ou quando Deus levanta um profeta na casa do Senhor e diz, filha minha, vou fazer isso, tu chora, se alegra, mas na primeira luta, tu quer abandonar tudo, tu esquece aquilo que Deus falou contigo no dia daquele culto. É verdade. Glória a Jesus. Saul rejeitou a Deus. E o profeta Samuel chegou e disse, o Senhor Deus poderia ter prosperado o teu reinado, mas como tu rejeitaste, tu não serás mais rei perante ele. Agora nota uma coisa, Deus matou Saul? Não. Deus deixou ele continuar reinando, mas nunca prosperou. Qual foi o final de Saul? Se matou, viu seu filho, os soldados mataram seu filho Jonathan, e ele depois cravou uma espada no seu estômago, porque rejeitou a Deus. Toda pessoa que rejeita a Deus, com este muro aqui, é levantar os outros muros. Com certeza, a maioria das pessoas que cometem suicídio, 99% delas, é porque sofreram bastante rejeição. Tiraram Deus do seu coração. Irmão, quando uma pessoa não quer mais viver, quando uma pessoa não tem mais prazer, quer tirar a sua própria vida, é porque a pessoa parou de ter fé, parou de sonhar, não tem mais ânimo. E você precisa manter essa chama, a promessa de Deus viva na tua alma. Depois disso daí, segundo item, vem o medo da rejeição. Em Gênesis 3:8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Você sabe o que é medo da rejeição? Medo da rejeição é quando nós pecamos. Quando a gente peca, a gente não vai orar. É isso, a gente tem uma vergonha tremenda, a gente se esconde. A gente não quer ir para o culto. É desse jeito, fica em casa. Quando a gente peca, acontece assim, a gente não tem ânimo para ir para a casa de Deus. Só para você, um dos pecados gravíssimos, irmão, é o pecado sexual. O pecado sexual, quando a pessoa comete o pecado sexual, ele tem vergonha, ela tem vergonha de si mesma. E ela passa a rejeitar. Você está entendendo? E a pessoa tem medo de rejeição. Por quê? Porque a pessoa tem medo de chegar na presença de Deus e Deus condenar. Gente, aprenda uma coisa: o Espírito Santo não condena e não acusa ninguém. Quando você sofre acusação, não foi o Espírito Santo. Quando você peca e você sofre acusação, não é o Espírito Santo, é o tribunal que Deus colocou em ti, a tua mente, a tua consciência. Você sabia disso? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado e não para o acusar. Quem acusa é o diabo. Quem acusa é os demônios. Mas o Espírito Santo não acusa ninguém. Às vezes a gente está conversando, a gente diz isso, né? Vixe, o Espírito Santo me acusou na hora. Não foi o Espírito Santo, querido. Não foi. Não foi. Ou foi o diabo, ou foi a sua consciência. Mas o Espírito Santo não acusa ninguém. Ele pode testificar. Você está entendendo? Ele tenta lhe convencer. Então, medo da rejeição é o quê? A pessoa tem medo de se envolver em qualquer coisa. Em algum grupo. Ou cantar na igreja. Não vou cantar não, que a minha voz, esse povo não vai gostar muito não. Assim? E daí, irmão? A Bíblia diz que quem tem fôlego, louva ao Senhor. Tem arranque, quem tem fôlego, louva ao Senhor, meu irmão. É isso mesmo. Quem tem fôlego, Deus não está dizendo, ei, quem tiver uma corda vocal, show de bola, meu irmão. Pega o microfone porque eu vou derramar poder. Nada disso. Deus está dizendo, ei, quem tem fôlego, pode ter o camarada gaguejando, o camarada rouco, até o funho, meu amigo, tem que louvar a Deus. E Deus recebe com prazer. Está pensando que a gente começa a rir aí na cadeira? Deus está lá, isso. Quem tem fôlego, quem tem os pulmão, aleluia, diabo, para louvar a Deus, Deus ele aceita, meu amado. Você não pode ter medo de se envolver com as pessoas. Você não pode ter medo de se entregar para Deus. Você se pecou, corre para a presença de Jesus. Corre. Porque Adão e Eva, quando pecaram, fizeram sabe o quê? Se esconderam. A gente faz isso. Medo de que Deus o rejeitasse. Isso é medo de rejeição. Eles tiveram medo. Mas você sabe o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam. Quem foi procurar Adão e Eva? Deus. Deus que foi procurar. Sempre é assim. Sempre é assim. Deus sempre levanta alguém
para esse alguém correr atrás de você. Não é assim? O amor de Deus é tão grande que a gente está de cabeça quente, quer largar tudo. Aí Deus diz: ei menino, meu filho está assim, vai lá. É, meu irmão, Deus manda. Alguém liga para você, diz: irmão, tudo bem, nunca mais apareceu na igreja, está desaparecida você. É Deus mandando alguém para você, você está com medo. Existe um versículo que diz assim, 1 João 4,18, estamos terminando, diz assim: no amor não existe medo. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Gente, o medo produz tormento. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Quem tem medo, ele fica atormentado. Eu pequei, Deus vai desistir de mim, Deus não vai me amar, Deus não vai fazer mais nada na minha vida, Deus não vai me ajudar, Deus não vai estar comigo. Medo de rejeição de Deus. Isso que eu estou falando aqui é verdade, mas isso aqui, você sabe o que foi a receita que o João, ele disse? Filhinho, não pequei, não pegue, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Vai falar com ele. Eita Jesus, nós temos um advogado. Não peque, mas pecou, vá atrás do advogado. Se chama Jesus. Ele tem sangue, meu amigo, viu, para limpar você. Ele tem água para dar um banho, limpar as tuas vestes e te perdoar dos teus pecados. A Bíblia nos manda a gente procurar a Deus e não ter medo de Deus. Viu? Deus não vai me usar mais. Viu? Eita Jesus, aqui tem gente aqui que está desse jeito. E Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Você precisa lançar esse medo fora. Você lançar esse medo fora e dizer: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, mas eu estou aqui, me perdoa. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele perdoa. Nós finalizamos esse assunto. Você lembra da mulher cananeia? Irmão, essa história eu vou contar até você não aguentar mais. Eu amo essa história. Gente, Jesus disse para ela: não é lícito dar os pães aos cachorrinhos. Outra coisa, você pensa que ela ficou com medo de ir até Jesus? Ela era cananeia, ela não era de Israel. Ela poderia dizer assim: o meu povo não se bate com o povo judeu. Eu ia atrás dele para ser rejeitada por ele? Ele não vai curar nunca, minha filha. Você pensa que ela pensou desse jeito? Não, vou lá. Ô glória. Aleluia. Mesma coisa é a gente fica com medo. Eu não vou lá não porque fulano vai me rejeitar. Eu não vou não porque fulano vai estar de cara feia. Eu não vou naquele emprego não porque eu vou ser rejeitado. Tem medo. O medo, ele paralisa você. Ele trava você e impede você de crescer. Mas, irmão, aquela mulher falou, e eu não vou dizer que ela foi cínica não, e nem cara de pau não. Ela foi lá no amor. Que amor movimentou essa mulher para chegar aos pés de um judeu? O amor pela sua filha. Porque no amor não há medo. Ela foi sem medo. Olha, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus olhou e disse: olha, não é linda, Senhor, mas eu estou por aqui, viu? Os cachorrinhos comem das migalhas. Se sobrar um milagrezinho para mim, eu estou aqui, olha, lembra de mim, viu? O Senhor disse: eu estou aqui, olha, não tenho medo não, meu amigo. Jesus olhou e disse: mulher, grande a tua fé, não tivesse medo não. Ó, mulher de coragem, vai, a tua filha está curada, e ela recebeu a cura e a libertação pela sua filha. Deixa de ter medo, meu irmão, pelo amor de Deus. Como é que vai vencer o medo? Romanos 12:2. Precisamos renovar isso daqui, olha. Isso aqui. Pastor Paulo, como é que eu renovo a minha mente? Vou te dar um segredo. Como você vai renovar a sua mente? Você vai fazer leitura da palavra de Deus constantemente e aplicá-la na sua vida. Deus irá, aleluia, renovar a tua mente. Pessoas que têm medo, não é para estar sendo alimentado, meus amados, por as coisas dessas tragédias dessa vida. Se você é daquele que está de 6 horas da manhã, de meio-dia, 6 horas da tarde, ouvindo somente homicídio, meu amigo, vai ter medo. Vai ter medo, você tormenta. Assista uma coisa que te traz edificação.
vai ver uma coisa que te dá a alegria, que te dá paz. Você sabe o que o Espírito Santo falando comigo ontem? Disse: meu filho, sabe por que o meu povo não tem mais fé dentro da minha casa? O espírito de incredulidade tem entrado, porque vocês deixaram de colocar pessoas no altar que tem milagre que eu fiz. Eu vi o irmão ontem contar um milagre assim com o irmão Nil. Eu vi o irmão ontem ele contando, ele tentou se matar 3 vezes, foi 4. Tomou não sei quanto remédio, colocou faca no joelho, se jogou na frente do carro, quebrou o mundo, só quebrando, foi tudo pena. E vivo aí, eu digo: Jesus, vou chamar esse homem para contar lá na milagre de testemunho. Se o povo se alegrar no nome de Jesus. Aleluia. Terminando aí, amado. Aleluia. Medo da rejeição. Finalizando, nós temos aí a última coisa: auto-rejeição. O que é auto-rejeição? Além da pessoa ter medo da rejeição, o diabo cria essa barreira de a pessoa auto se rejeitar, se desvalorizar. Viu? A pessoa que se desvaloriza, gente, o Senhor, Ele disse que nós somos coroa, nós somos vestidos de honra, de glória por Deus. Viu? Você pode ser o que for, Deus Ele lhe ama, você tem que se amar. Você tem que se amar. Eu vou chamar essa irmã de Rebeca, mas é o nome fictício que eu estou inventando aqui. Mas eu tive o prazer de atender ela. Essa irmã tinha uma raiz de rejeição tremenda, tremenda, tremenda. Sabe por quê? Porque quando ela casou, ela amava o seu marido. Mas com o passar do tempo, o marido começou a desvalorizar ela. Você engordou. Você não é. Tem como correr, não. É a coroa. A Bíblia diz que a mulher, ela é a coroa do homem. Ela é diadema no pescoço do homem. Destaque, brilho, riqueza. Pode dar glória, mulher, pelo amor de Deus. Homem não. Você viu o homem como é que é o negocinho? Palitão, uma camisa, mas acabou. Não tem mais nada, meu irmão. É desse jeito, mulher. Não, meu irmão, negócio de prozinho, negócio bonitinho. Um negocinho aqui, um anelzinho aqui, cheio de coisa, meu. Pode notar, meu irmão, se entrar um homem e uma mulher dentro da igreja, ninguém olha para o homem, olha para a mulher. É destaque, meu irmão. Quando ela se veste para quebrar na emenda, todo mundo. É um ser mais lindo que o seu pior, irmão. Então, a mulher, ela foi sendo desvalorizada pelo marido. Maridos, querido, hello. Deixa de estar desvalorizando, meu amigo, essa varoa. Não escolheu, querido? Agora sustenta. Você mais engordou, viu? Engordou demais. Como é que tá? Olha os braços, como é que tá? Claro, você não come em casa, não come. Fica desvalorizando isso. É criado uma auto-rejeição. A mulher, quando vai no espelho, o marido me ama, eu estou feia, se sente desprezível. Essa irmã, Rebeca, ela se sentia desse jeito, irmão. Ela se sentia assim. Então o que foi que aconteceu? Ela passou por 8, foi marcado 8 vezes. Não foi fácil. 8. Irmão, ela não se cuidava. Cuidava não. Quando chegou na 7ª sessão, vou dizer nome de sessão, para a sessão espírita, na 7ª reunião, meu amigo, ela chegou, um cabelo bem lisinho, deu uma progressiva, eu disse: meu Deus! Meu irmão, o que foi que aconteceu? Ela disse: pastor, Deus me visitou, Deus está trabalhando. Chegou no domingo, meu amigo, cabelo liso, pensa numa roupa chique. Ela foi na C&A, passou o cartão, gastou com força, mas diga: meu Deus, sou linda. Sou gordinha, mas sou linda para a glória de Deus. Ei, meu amigo, o marido, mas você agora só está... Eu não entendo esses homens. Se a mulher não se cuida, se relaxou. Quando ela se cuida, só está se vestindo assim agora, só é salão, só é... Peraí, varão, é pra quê? É pra ficar como? Mas não é assim? Ela começou a se amar, ela começou a se cuidar, e Deus falou com ela e disse assim: olha, independentemente se seu marido vai elogiar você ou não, você vai se amar, você vai se cuidar. Irmão,
esta barreira de auto-rejeição foi destruída no coração dela. Foi na foi ela comprou a roupa. Menina, ela chegou no domingo. E arrasou, meu irmão. Irmão, não era ela não, irmão. Não era ela não. Jesus pegou ela, jogou dentro do sangue, nem derramou, jogou ela lá e tirou dentro da liberta. Meu amigo, o marido que não ia para culto, que não voltava de valor. Foi. Vou acompanhar você, lógico. Tá tão perigoso aí de bairro. Meu amigo, o camarada mudou, meu amigo. Mudou. Por quê? Porque ela começou a se amar, a se valorizar. Ela colocou na cabeça, se o meu marido dizer que me ama ou não, que eu estou bonita ou não, eu vou me cuidar, eu vou me valorizar, porque eu sou filha de Deus. Ela jogou a auto-rejeição fora. Ela disse, eu me rejeitar mais? Nada disso. Se cuidou. Mudou completamente. Não, liga para mim, pastor. Está tremendo. Mudou, o comportamento do marido mudou. Marido, por quê? Porque o marido destruía ela com palavras. Você está feia, não sei o que, está relaxada. Agora não, amiga. Irmão, pega essa roupa aí, no nome de Jesus, de deputado federal, de senador, rasgada, e para de usar em casa, não, pelo amor de Deus. Tá lá o marido olha e diz, você está só misericórdia de Jesus. Finalizando, rejeição aos outros. Essa é a última barreira. Rejeição aos outros. Gente, pessoas feridas ferem pessoas. Amém? Pessoas feridas ferem pessoas. Todo pai e toda mãe que quando era criança foi rejeitado, certamente rejeitará os seus filhos. Quando ele casa, para conquistar ele faz de tudo com a mulher, mas com o passar do tempo ele passa a rejeitar a mulher. Não estou falando agora de beleza, mas porque isso é uma raiz do passado. A criação dele foi feita de rejeição. Então ele passa a rejeitar os outros. Você está entendendo? Ele passa a rejeitar os outros. Toda pessoa que tem raiz de rejeição, louvado seja o nome de Jesus, ele não consegue e ela não consegue se relacionar com os outros. Pessoas que rejeitam os outros, ela faz, sabe o quê? E você sabe o que ele faz? Entra em um relacionamento, em uma amizade. Quando esta pessoa está se apegando, que vê que está se apegando, rejeita logo. Porque tem medo que a pessoa rejeite ela primeiro. É desse jeito que acontece. Você está entendendo? Às vezes a amizade, você vê a amizade aí. Você já passou por isso, eu já passei por isso. A pessoa está se relacionando com você, está se relacionando, está falando com você, conversando, um amigo seu, que é uma amizade sua, você começou a fazer amigo, de repente, a pessoa desapareceu. Porque ficou com medo de ser rejeitado. Que é uma pessoa que tem uma raiz. Começa a rejeitar os outros. Você está entendendo? Então, esta frase é a pura verdade. Pessoas feridas ferem pessoas. Então, toda pessoa, meus amados, que sofre de todas essas barreiras aqui, que você está ouvindo aqui esta noite, glórias a Deus, nós vamos ficar em pé em nome de Jesus. E nós vamos terminar aqui, glórias a Deus. Eu queria chamar aqui de novo, só para fazer aqui um toque no violão. E nós vamos aqui fazer umas quebras. Glória a Deus. Então, se você puder terminar nós vamos quebrar aqui, amados, essas 4 barreiras. Amém? Primeiramente, eu quero dizer a vocês, glória a Deus, que só quem vai fazer esta oração aqui agora comigo é as pessoas que rejeitaram a Deus. Nesse exato momento, glória a Deus, aqui as pessoas que estão aqui, os obreiros, os diáconos, queria que eles se posicionassem, ficassem olhando para o povo, carregando minha dor, você vão ficar olhando para eles. Nessa quebra que nós vamos fazer agora, tá bom? Isso aqui é uma oportunidade que a gente quer guardar vocês. Caso aconteça alguma coisa aí, eu não sei, sempre eu vou deixar a quebra. Vou deixar tudo que passou, nós temos que fazer oração, porque nós falamos, preparamos, tem que falar
daqui pra frente agora. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Grita isso, grita. Já na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Cante comigo. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama. Glória a Deus. Glória a Deus.